Existem lugares no universo onde o tempo para, a luz morre e a realidade deixa de existir. Pontos no espaço-tempo com gravidade tão esmagadora que nada escapa. Esses são os buracos negros, os lugares onde o próprio universo parece quebrar. São enigmas cósmicos que desafiam tudo o que sabemos. Hoje, vamos viajar até a beira do abismo. A história dos buracos negros não começa com telescópios superpotentes ou naves espaciais, mas com a pura força da imaginação e da matemática. Em 1783, muito antes de sequer sonharmos com a teoria da relatividade, um clérigo e cientista inglês chamado John Michell teve uma ideia radical. Ele imaginou uma estrela tão massiva, tão incrivelmente densa, que sua gravidade seria forte o suficiente para aprisionar a própria luz. Chamado estrela escura. Naquela época, a ideia foi vista como uma curiosidade matemática, uma fantasia teórica. Ninguém poderia imaginar que Michell estava, de certa forma, prevendo um dos fenômenos mais estranhos e assustadores do universo. Era uma profecia científica, esperando mais de um século para que a mente certa pudesse decifrá-la completamente. Essa mente pertenceria a um jovem físico que mudaria para sempre a nossa percepção do tempo e do espaço. Albert Einstein não estava pensando em estrelas escuras quando publicou sua teoria da relatividade geral em 1915. Ele estava tentando entender a gravidade, e sua conclusão foi revolucionária. A gravidade não é uma força, como Newton pensava, mas sim uma curvatura no tecido do espaço-tempo, causada pela massa e pela energia. Imagine uma bola de boliche em um trampolim. Ela cria uma depressão, e qualquer bolinha de gude que passe perto terá sua trajetória desviada. É assim que a massa de um planeta ou de uma estrela curva o espaço ao seu redor. Mas a relatividade também revelou algo ainda mais bizarro. O tempo não é absoluto. Quanto mais forte a gravidade, ou quanto mais rápido você se move, mais devagar o tempo passa para você em relação a um observador externo. O tempo pode esticar e encolher. E foi essa a ideia, a de que a gravidade pode distorcer o tempo, que abriu as portas para a compreensão moderna dos buracos negros. O universo, segundo Einstein, era muito mais estranho do que qualquer um jamais havia imaginado. Se a gravidade pode curvar o espaço e o tempo, o que acontece se você concentrar uma quantidade absurda de massa em um ponto minúsculo? É aí que nasce um buraco negro. Imagine uma estrela muito maior que o nosso Sol. Durante milhões de anos, ela brilha, fundindo elementos em seu núcleo. Mas, eventualmente, seu combustível acaba. A força da fusão nuclear que empurrava para fora cessa. E então, a gravidade, implacável e esmagadora, vence a batalha. Em uma fração de segundo, o núcleo da estrela colapsa sobre si mesmo em uma explosão cataclísmica, uma supernova. O que resta é um objeto de densidade quase infinita. A curvatura no espaço-tempo se torna tão extrema que se fecha sobre si mesma. Surge uma fronteira, um ponto de não retorno chamado horizonte de eventos. Do lado do fora, você ainda pode escapar, mas se você cruzar essa linha invisível, seu destino está selado. Qualquer coisa, até mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, será inevitavelmente puxada para o centro, para o resto do cosmos. Tudo o que cruza o horizonte de eventos simplesmente desaparece. No coração dessa escuridão, escondido atrás do horizonte de eventos, a teoria prevê a existência de algo ainda mais inconcebível: a singularidade. Um ponto único, de volume zero e densidade infinita, onde toda a massa do buraco negro está concentrada. É aqui que nossa compreensão da física colapsa completamente. As equações da relatividade de Einstein, que descrevem o universo em grande escala, simplesmente param de funcionar. A mecânica quântica, que descreve o mundo subatômico,
também não consegue explicar o que acontece ali. A singularidade é um ponto onde as leis da física, como as conhecemos, deixam de existir. Ela representa uma fronteira não apenas no espaço, mas no nosso próprio conhecimento. Alguns cientistas acreditam que a singularidade não existe. De verdade que ela é apenas um sinal de que nossa ciência está incompleta, de que precisamos de uma nova teoria. Uma teoria de tudo, para entender o que realmente acontece no centro de um buraco negro. Talvez seja um portal para outro universo. Ou talvez seja algo que nossa mente simplesmente não é capaz de compreender. Então, o que aconteceria se você, um ser humano, caísse em um buraco negro? A sua experiência seria radicalmente diferente da de alguém que te observa de longe. Para um amigo seu, em segurança a uma distância segura, algo estranho aconteceria. À medida que você se aproxima do horizonte de eventos, ele veria sua imagem ficar cada vez mais lenta, como se estivesse se movendo em câmera lenta. A luz vinda de você se esticaria para comprimentos de onda mais longos, tornando-se cada vez mais vermelha, até desaparecer no infravermelho e finalmente sumir por completo. Para o seu amigo, você pareceria congelar para sempre na borda do buraco negro, desaparecendo lentamente ao longo de uma eternidade. Para o universo, você simplesmente desapareceu. Mas para a Voca, a história é bem diferente. Você não sentiria nada de especial ao cruzar o horizonte de eventos. Para você, o tempo continuaria a passar normalmente, mas a força da gravidade se tornaria cada vez mais intensa. A atração nos seus pés seria tão mais forte que a atração na sua cabeça, que seu corpo seria esticado em um processo assustadoramente chamado de espaguetificação. Você seria transformado em um fio fino de átomos antes de finalmente atingir a singularidade e o fim da sua existência. Mas o mistério não para por aí. Os buracos negros apresentam um dos maiores paradoxos da física moderna: o paradoxo da informação. Uma das regras fundamentais da mecânica quântica é que a informação nunca pode ser destruída. A informação sobre cada partícula do universo, sua posição, seu estado, sua história menos deve ser preservada. Mas se algo cai em um buraco negro, parece que toda essa informação desaparece para sempre, violando essa lei fundamental. Em 1974, Stephen Hawking chocou o mundo ao provar que os buracos negros não são completamente negros. Eles emitem uma pequena quantidade de radiação, hoje conhecida como radiação Hawking, e, ao longo de trilhões e trilhões de anos, eles podem evaporar completamente. Mas a radiação que eles emitem parece ser aleatória, não contendo a informação do que caiu lá dentro. Então, para onde vai a informação? Ela é destruída. Ela fica armazenada na superfície do horizonte de eventos como um holograma? Ou ela vaza de alguma forma através da radiação Hawking? Resolver este paradoxo é um dos maiores desafios da física teórica hoje, pois a resposta pode conter a chave para uma teoria final do universo, unindo a relatividade e a mecânica quântica de uma vez por todas. Os buracos negros nos forçam a confrontar os limites do nosso conhecimento. Eles são laboratórios naturais, onde as condições são tão extremas que nossas melhores teorias falham. Eles nos lembram que, por mais que avancemos, o universo sempre guardará segredos que parecem estar além do nosso alcance. Talvez, no centro de cada buraco negro, não exista uma singularidade, mas a semente de um novo universo, nascendo das cinzas de uma estrela morta. Talvez eles sejam pontes para outras dimensões, ou talvez a resposta seja algo que ainda nem começamos a imaginar. Uma coisa é certa: enquanto houver buracos negros no céu, haverá mistérios a serem resolvidos, e a humanidade continuará a olhar para a escuridão, fascinada e humildemente ciente da vastidão do que não sabemos. Talvez, no coração de cada um deles, exista algo que, por sua própria natureza, nunca poderemos compreender completamente.